Bom dia. Hoje vamos retomar e continuar a nossa aula sobre a estética hegeliana, lembrando que na aula anterior eu coloquei os principais tópicos no quadro e hoje então nós vamos retomá-los a partir das explicações da professora Catherine, das páginas 38 a 48. Então, Hegel nasceu no Império Prussiano, na cidade de Stuttgart, em 1770, e ele faleceu em 1831 em Berlim, onde ele trabalhava. Então, vocês podem ver que ele não era nem muito velho, né? Ele faleceu com 61 anos. Segundo, então, a professora Catherine, a estética hegeliana, ela se caracteriza pela concepção de arte, né, como um fenômeno histórico onde participa o espírito. Então, para nós que estamos estudando estética, desde das suas bases lá na Grécia Antiga, nós podemos ver que Hegel faz um estreitamento da concepção de estética. Ele concebe a estética como só pertencente ao domínio da arte. E a pergunta é, por que ele faz isso? Bom, ele faz isso porque ele retorna uma concepção metafísica de estética, por um lado, e por outro, porque a estética para ele tem que ser algo que o espírito participa, no qual o espírito humano participa. Ou seja, ele se afasta daquele conceito grego de sensibilidade, de sentidos, e ele volta para uma concepção agora não mais centrada no objeto, mas sim centrada na parte abstrata, na parte intelectual do espírito humano. Então, dessa forma, a professora pode dizer que a estética hegeliana ela tem um telos. Qual é esse telos? Qual é essa finalidade? É efetuar a ideia de liberdade, ou seja, é permitir que o espírito humano atinja o máximo possível, né, que é o espírito absoluto, onde a liberdade se dá, ela acontece, ela se efetiva, esse é o termo hegeliano, na ideia de liberdade. Então, nesse sentido, a beleza para o Hegel, ela tem um sentido ético e cognitivo. Tá? E aqui só um parênteses, vocês podem ver que é bastante oposta à concepção de Kant que nós acabamos de ver. Então, Hegel e Kant têm uma grande diferença, porque Kant valoriza o belo na natureza, o belo natural, e Hegel não. Hegel abandona todo o belo natural, como nós vamos ver no texto, e valoriza simplesmente o belo artístico. E por que ele faz isso? Porque para ele a beleza está diretamente conectada com o espírito humano. Então, a beleza é aquilo que o espírito humano produz. Mas nós vamos ver como Hegel expõe isso, e aí vai ficar bem mais claro para que nós compreendamos. Então, para ele, a beleza na arte tem dois momentos: o momento da representação de algo e o momento da apresentação deste algo, né? O Vorstellung e o Darstellung. Eu estou usando os termos em alemão porque a professora Catherine utiliza, e aí depois vocês vão poder, então, se encontrar com mais facilidade no texto. Mais uma vez, o belo na arte, para o Hegel, ele se encontra no objeto particular, contingente e sensível. Isso porque, né? Porque esse objeto faz a mediação entre a coisa sensível e o espírito, né? E o ato do espírito humano. Então, é nesse movimento do espírito que a arte, enquanto conceito, auxilia na progressão do espírito em busca do espírito absoluto. E aqui nós vamos fazer outro pequeno parênteses, né? E vocês vão ver assim que eu uso três nomenclaturas, né? Eu uso conceito, consciência, né? E eu uso espírito, conceito, consciência, espírito, e eu não faço uma diferenciação. A diferenciação Hegel faz nas obras dele. Por exemplo, o conceito de consciência está na fenomenologia do espírito, mas é a obra que mais aparece. Já enquanto que o conceito de conceito, né? O termo conceito aparece mais na ciência da lógica. Mas é o mesmo espírito averiguado ou exposto ou pensado em suas diversas facetas, em suas diversas dimensões. Tá? Então, retomando para ver se fica bem claro. Para Hegel,
a arte ela tem um papel, uma tarefa, né, a cumprir no caminho desse espírito, no caminho dessa consciência, para se tornar o máximo que ela consegue, o máximo que é possível, que é o espírito absoluto. Então, até um percurso, até um período, até um momento dessa ascensão, desse trabalho do conceito, né, dessa dialética da consciência rumo ao espírito absoluto, a arte tem um papel. Tá? E aí, depois que a arte ela cumpre o seu papel na transformação da consciência em consciência de si, ou seja, de uma consciência mais apurada, mais aperfeiçoada, ela deixa de ter a arte deixa de ter um papel, né, ter uma função, e aí passa a religião ter uma função, e depois a filosofia ter uma função, e aí se chega ao espírito absoluto. Tá? E Hegel entende que quando a arte chega nesse momento onde ela não tem mais um papel essencial na busca, ou na dialética da consciência no seu caminho, no seu percurso para o espírito absoluto, ele acredita que é o fim da arte. É o fim da arte enquanto essa função para o espírito, mas a arte em si, né, as manifestações artísticas, a elaboração da arte, a observação da arte, enfim, isso não tem fim. O que tem fim é essa arte enquanto como auxiliadora, com uma tarefa no movimento dialético para a busca do espírito absoluto. E vocês veem assim que eu repito muito porque o próprio autor repete muito e porque é o ponto central, né, do seu pensamento, especialmente quando se fala da consciência rumo ao espírito absoluto ou o conceito rumo ao conceito absoluto. E é interessante porque nessa obra estética, Hegel não fala dos movimentos dialéticos, mas, de certa forma, a dialética está presente nas 3 fases da arte que eu vou mostrar em seguida. Tá? Então, continuando, né? Hegel desconsiderou o belo natural, valorizando o belo artístico, porque o belo artístico está perpassado pelo espírito. Isso vocês não podem esquecer. Tá? Bom, então, nesse percurso do espírito, ou da consciência, ou do conceito, Hegel entende 3 momentos. Tá? Fases, momentos ou figuras. Né? Os 3 são a arte simbólica, a arte clássica e a arte romântica. E é interessante vocês observarem que não é difícil de distingui-lo, e embora não haja necessidade de decorar, não é preciso nenhum esforço para se lembrar que na arte simbólica o espírito ainda, ou a consciência não está desenvolvida o suficiente. Então ela precisa de materialidade, ela precisa tocar, ela precisa de algo tangível, de algo visível, de algo audível, para que o espírito possa ser percebido. Então, esse período chama-se de arte simbólica, né? Eu coloquei só um pequeno conceito, né? Um pequeno conceito onde diz que o conceito necessita da materialidade, e os 2 exemplos maiores, ou que o Hegel mais usa, é a pedra, na arquitetura, né? Que tem a necessidade de se ver grandes catedrais e etc., ou na escultura, né? Onde ainda as figuras são um tanto quanto misto de animal com homem ou de monstros, etc. Já no segundo momento, a arte clássica, né, já há mediações entre o substrato material, né, entre a materialidade, entre a coisa e o espírito. E aí, então, para Hegel, é o início do aparecimento da liberdade e da autonomia do espírito, e aí a eleição de Hegel com relação ao exemplo é o herói trágico. Aí vocês veem que nós retornamos a nossos estudos anteriores, e eu disse para vocês, se nós entendermos esse momento, nós vamos entender outros períodos que vêm posteriormente. Esse herói trágico é o herói das tragédias do Sófocles, por exemplo. O terceiro período é o período romântico, tá? Que é aquele que Hegel está vivenciando, onde, para Hegel, o espírito adquiriu autonomia, não havendo mais necessidade da materialidade, ou seja, o próprio espírito não precisa mais ver, sentir,
né, as coisas no mundo externo, ele consegue elaborá-la apenas em seu espírito, em sua mente. Tá? Bom, então é nesse momento que nós temos o chamado fim da arte, porque não há mais necessidade, a arte não tem mais uma função nessa caminhada do espírito. Tá? Eu coloquei ali, ó, a arte não possui mais uma tarefa na aquisição da liberdade espiritual, e o exemplo que o Hegel escolhe para esse momento é a poesia romântica, óbvio, do período dele, né, onde o principal expoente é Goethe. Então, para finalizar a exposição da professora Katrin, a arte auxilia no reconhecimento, ou seja, nesses vários movimentos dialéticos do espírito, para a busca do momento máximo, que é o espírito absoluto, não? Que Hegel não teorizou tanto assim quanto nós gostaríamos. E então, a atividade artística é o momento do trabalho do conceito, isto é, pertence a um processo lógico-formal, como vocês puderam perceber pelo exposto até aqui. Aí eu passei para o estudo dessa obra aqui, que vocês também já conhecem, da professora Carole Talon-Hugon, né, para complementar algumas coisas. E como eu já tinha falado na nossa aula passada, eu tinha dito para vocês que o curso de estética do Hegel, ele é resultado das aulas dele de 1818 até 1830. Naquele dia eu não tinha mais a data precisa do final, porque enfim ele faleceu em 31 e eu não sabia se ele tinha conseguido ainda trabalhar até o final. A professora Talon-Hugon, ela reforça que a arte está ligada ao conhecimento, que a função da arte é unificar o mundo, sacralizá-lo, né? E aí vocês podem perceber, né, que há um retorno a uma concepção metafísica de estética, né? Hegel recusa a estética ao campo do sensível, né, dizendo que a estética não é uma crítica do gosto, e por isso então ela se torna uma parte da metafísica, e isso vocês já sabem, né, ele se contrapõe a Kant, não? A arte, então, é a apresentação sensível do absoluto. Ela é, então, a conciliatória, a mediadora. Certo? Muito bem. E agora nós passamos, então, para a leitura de algumas partes do nosso texto. E eu começo exatamente bem no início, que é na introdução, não na introdução da obra, mas na introdução que Hegel elabora. Porque aqui ele já começa com coisas que nos são interessantes, porque nós já falamos e agora vocês podem ver no texto como aparece escrito. Não? Hegel inicia assim: esta obra é dedicada à estética, quer dizer, à filosofia, à ciência do belo, e mais precisamente do belo artístico, pois dela se exclui o belo natural. Para justificar esta exclusão, poderíamos dizer que toda a ciência cabe o direito de se definir como queira. Não é, porém, em virtude de uma arbitrária decisão que só o belo artístico é o objeto escolhido pela filosofia. Nesse pequeno parágrafo que nós lemos, ficam bem claras, no mínimo, duas das características que nós trabalhamos. Uma, né, é aquela onde Hegel vai vincular a arte à filosofia, a outra onde ele exclui todo o belo natural em detrimento do belo artístico, e ele justifica por quê. Ele diz simplesmente que é uma opção teórica. Não? E aí, quando ele fala aqui, a filosofia, a ciência do belo, ciência que não entendo como o estudo científico, mas sim, né, o estudo aprofundado, sistemático, porque Hegel ainda pertence àquele grupo de pensadores onde a filosofia é todo pensamento sistematizado e não obrigatoriamente testável, né, que faz verificação empírica. Continuando. O hábito que temos de, na vida cotidiana, falar de um belo céu, de uma bela árvore, de um belo homem, de uma bela demonstração, de uma bela cor, etc., leva-nos a ver como definição arbitrária a qual exclui o belo natural. Tá? Então, agora ele vai justificar a exclusão do belo natural. Não podemos agora examinar a questão de saber se há razão em qualificar de belos objetos da natureza como o céu, o som, a cor, etc., se tais objetos merecem, em geral, aquela qualificação. E, se por conseguinte, na mesma definição, devemos abranger o belo natural e o belo artístico. Ou seja, que ele já está tentando mostrar que ele se afasta de Kant.
Segundo a opinião corrente, a beleza criada pela arte seria muito inferior à da natureza, e o maior mérito da arte residiria em aproximar-se às suas criações do belo natural. Ou seja, ele está falando de Kant, só que ele não cita, né? Ele diz, segundo a opinião corrente. Qual é a opinião corrente? A opinião daqueles que concordam com Kant e seus seguidores, né? Se na verdade, continua Hegel, assim acontece, ficaria excluída da estética, compreendida como ciência unicamente do belo artístico, uma grande parte do domínio da arte. Mas, contra esta maneira de ver, julgamos nós poder afirmar que o belo artístico, aqui vem, né? O belo artístico é superior ao belo natural por ser um produto do espírito que, superior à natureza, comunica esta superioridade aos seus produtos e, por conseguinte, à arte. Por isso, é o belo artístico superior ao belo natural, certo? Então, aqui ele está justificando a superioridade das construções, das elaborações, das criações do belo, das belas artes, né? Das obras de arte, em contraposição às coisas da natureza. E aí a explicação bem mais clara está aqui, ó. Tudo quanto provém do espírito é superior ao que existe na natureza. A pior das ideias que perpasse pelo espírito de um homem é melhor e mais elevada do que uma grandiosa produção da natureza, justamente porque essa ideia participa do espírito, porque o espiritual é superior ao natural, tá? Essa justificação aqui vocês não podem esquecer, porque ela é que embasa todo o sistema da concepção, né, da teorização do Hegel sobre a estética. Bom, continuando. Examinando de perto o belo natural, o Sol, por exemplo, deparamos com um momento absoluto, essencial na existência da organização, na organização da natureza, ao passo que a má ideia é algo de passageiro e fugidio. Mas, quando assim consideramos o Sol do ponto de vista de sua necessidade e da função necessária que ele desempenha no conjunto da natureza, excluímos a beleza, como que nos abstraímos dela para apenas repararmos da existência necessária do Sol. Ora, só o espírito engendra o belo artístico, que, como produto do espírito, é superior à natureza. Aí vocês veem que ele está repetindo aquilo que ele já disse em cima, só que ele está buscando aprofundar a demonstração filosófica da superioridade do belo artístico sobre o belo natural. E agora nós continuamos. Bem sabemos que superior é um qualificativo vago. E ao dizermos que o belo artístico é superior ao belo natural, convém precisar o que por isso entendemos. O comparativo superior apenas indica uma diferença quantitativa, isto é, nada significa. O que está acima de uma coisa difere desta coisa só no domínio espacial, podendo ser idêntico em outros domínios. Ora, a diferença entre o belo artístico e o belo natural não é uma simples diferença quantitativa. A superioridade do belo artístico provém da participação no espírito e, portanto, na verdade, se bem que aquilo que existe só exista pelo que lhe é superior, e só graças a esse superior é o que é e possui o que possui. Só o espírito é verdade. Só enquanto espiritualidade existe o que existe. O belo natural será, assim, um reflexo do espírito, pois só é belo enquanto participante do espírito, e dever-se-á conceber como um modo imperfeito do espírito, como um modo contido no espírito, como um modo privado de independência e subordinado ao espírito. Em outras palavras, o que Hegel quer dizer? Que mesmo que eu diga que esse livro é belo, né, é bonito, me agrada, né, isso tem que ser perpassado pelo meu espírito. Não está aqui nele, no objeto, essa característica de beleza. Se as características desse objeto não passarem pelo meu espírito, eu realmente não poderei dizer nada. Então, mesmo que eu olhe uma cachoeira e diga, que
que bela que ela me inspira bons sentimentos, ela me inspira a vontade de desenhá-la ou de fotografá-la. Enfim, isso tudo só é possível porque perpassou pelo meu espírito. Tá? Então, de qualquer maneira, aquilo que eu acabo fazendo, digamos que eu faça um poema, né, com relação àquela cachoeira e as coisas passageiras da vida e a existência, etc., vocês podem ver que ela foi simplesmente algo que me inspirou, portanto, né, o meu espírito é superior àquilo que está lá simplesmente dado. Vocês têm que lembrar que quando eu estou explicando um autor, eu me torno defensora dele. Então, agora vamos defender o Hegel, para que vocês compreendam por que Hegel está dizendo coisas diferentes de outros autores. Continuando, a definição que propusemos para a nossa ciência nada tem, pois, de arbitrária. Então, lembre, ciência aqui, vocês lembrem de estudo, né? Então, a definição que propusemos para o nosso estudo nada tem, pois, de arbitrário. O belo produzido pelo espírito é o objeto, a criação do espírito, e toda a criação do espírito é um objeto a que não se pode negar dignidade. No cerne de nossa ciência, vamos, pois, estudar as relações entre o belo artístico e o belo natural, questão, na verdade, muito importante. Basta-me, por agora, afastar a acusação de arbitrariedade ao determinar que só é belo o que possui expressão artística, o que é a criação do espírito, e que só enquanto relacionado com o espírito ao natural pode se atribuir a beleza. Tudo quanto, em suma, queremos dizer é que as relações entre as duas variedades de beleza não são de simples vizinhança. Podemos, pois, precisar o objeto do nosso estudo, dizendo formado pelo domínio do belo e com maior rigor pelo domínio da arte. Então, aqui ele está fazendo aquilo que vários outros filósofos já fizeram, reduzindo toda a estética à arte, certo? E ele continua, não há situação da vida em que não intervenha a beleza, gênio amigável com que nos encontramos sempre. Basta nos olhar à nossa volta e perguntarmos onde, como, em que forma este gênio se nos apresenta para o encontrarmos vinculado por laços remotos e íntimos à religião e à filosofia. Sempre a arte foi para o homem instrumento de conscientização das ideias e dos interesses mais nobres do espírito. A preocupação, então, sempre com o espírito. Foi nas obras artísticas que os povos depuseram as concepções mais altas, de onde as exprimiram e as conscientizaram. Consciencializaram. A sabedoria e a religião concretizam-se em formas criadas pela arte, que nos oferece chave para decifrar o segredo da sabedoria e da religião dos povos. Religiões há em que a arte foi o único meio que a ideia nascida no espírito utilizou para tornar objeto de representação. Este é o problema que vamos submeter a um exame científico, ou antes filosófico-científico. Não? E aí, o item seguinte. A questão inicial que se nos apresenta é a seguinte. Por onde iremos abordar a nossa ciência, ou seja, o nosso estudo, que nos irá servir de introdução na filosofia do belo? Claro é que é impossível abordar uma ciência sem preparação, que é, sobretudo, necessária quando se trata de uma ciência cujo objeto seja de ordem espiritual. Eu dei uma gaguejada porque eu estava me lembrando que essa é a forma com que Hegel começa praticamente todas as obras dele. A fenomenologia do espírito é assim. Então, quando a gente vai ler isso, quando nós lemos, nós temos que saber que primeiro ele vai explicar como ele vai tratar o objeto de estudo. E depois ele vai, então, tratar esse objeto. Ele não entra direto no assunto como muitos de nós gostaríamos. Né? E aí ele diz, qualquer que seja o objeto de uma ciência e qualquer que seja a própria ciência, um dos pontos se deve demorar a nossa atenção. 2 pontos. O de que tal objeto existe, outro, o de saber aquilo que ele é. Nas ciências ordinárias, o primeiro ponto não oferece nenhuma dificuldade. Pareceria até ridículo exigir a geometria a demonstração da existência de um espaço, de triângulos, de quadrados, etc. Exigir
a física, a demonstração da existência do Sol, das estrelas, dos fenômenos magnéticos, etc. Então, eu vou ler só mais um pequeno trecho sobre a explicação hegeliana sobre a filosofia da arte. Hegel diz então, ou melhor, Hegel escreve: a filosofia da arte constitui um capítulo necessário no conjunto da filosofia e é integrada nesse conjunto que pode ser compreendida. Só assim a sua existência é suscetível de demonstração e justificação, pois demonstrar algo é mostrar a sua necessidade. Essa demonstração, que viria a constituir a formação da filosofia a partir do seu conceito, não está nos nossos propósitos. Propomos-nos apenas considerar a filosofia da arte de um modo temático, que é o modo de considerar separadamente qualquer ciência filosófica, certo? Aqui fica claro que ele entende a filosofia, a estética como filosofia da arte.